Pessoal, começo contando para vocês que um hospital no sul de Israel foi atingido por mísseis lançados pelo Irã na madrugada de hoje. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas no ataque e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças israelenses irão cobrar o preço total dos tiranos de Teherã. Fábio Piperno, e eu começo perguntando para você quais são as suas expectativas em relação a esse conflito. Já já nós vamos trazer também falas do presidente Donald Trump, mas no que diz respeito a essa troca de ataques que continua entre Israel e Irã e que deve permanecer, inclusive, ao longo do fim de semana. Claro, porque essa troca de ataques, Evandro, ela vai cada vez mais reafirmando as piores perspectivas em relação a esse conflito, ou seja, de que a paz, infelizmente, está muito longe. Eu sempre acho que qualquer tipo de ação, veja, uma guerra é sempre algo muito cruel e devastador. Agora, quando uma guerra atinge, por exemplo, um hospital, aí é até muito mais covarde com pessoas que estão lá totalmente indefesas. E eu criticava, por exemplo, muito ações das forças de Israel na faixa de Gaza, atingindo hospitais também. E alguns meses atrás falamos sobre isso. E não poderia deixar de ser o mesmo tipo de crítica que eu fiz lá atrás, as ações de Israel a esse bombardeio do Irã. Então, enfim, numa guerra você procurar alvos militares, eu acho que, enfim, é plenamente justificável. Agora, esse tipo de alvos civis, não. E o que também me faz com que aumente a suspeita de que, primeiro, o Domo de Ferro ele não é tão indevassável assim. Segundo, é muito provável também que a precisão dos artefatos iranianos não seja também a mais, digamos, admirável e exata que a gente possa imaginar. O Irã está lá, enfim, disparando. Onde vai cair, ninguém sabe. Pois é. O Gustavo Segré, as autoridades iranianas disseram que este ataque seria para atingir instalações militares de Israel, que não foi, digamos assim, um ataque pensado sobre o hospital. Mas é muito difícil acreditar em qualquer informação no meio de uma guerra. Aconteceu a mesma coisa. Eu estava atento com o que o Piperno falava, e é verdade. Qualquer não interessa de que simpatia ideológica possa ter, se está a favor de Israel ou não, ninguém aceita como explicação o erro para vítimas de um hospital. Não tem lugar mais vulnerável que um hospital, uma igreja. E essas coisas não devem ser toleradas. Mas, Evandro, ontem conversei com uma pessoa especializada em questões de energia atômica, aqui na Argentina. De fato, o presidente do Organismo Internacional de Energia Atômica é um argentino, Rafael Grossi, que há 2 semanas atrás, segundo me informei, esteve precisamente fazendo uma verificação em Irã. Irã faz parte desse organismo internacional. E ele me explicava algo que me chamou a atenção. Irã até hoje, e isso está verificado, ou seja, não é que a gente pode ou não acreditar, temos que acreditar porque o presidente Rafael Grossi desse órgão internacional de energia atômica, ele foi pessoalmente para lá. E ele disse que tem enriquecimento de urânio até uns 60%. Para você ter a possibilidade de construir uma bomba nuclear, você precisa de enriquecimento nuclear a partir de 90%. Irã até agora não conseguiu isso, mas pode ser que o dia de amanhã se queira ter. Quantas bombas estariam em capacidade hoje em função da tecnologia e dos insumos de fazer Irã? Seria entre 6 e 8. E agora vem o que me chamou muito a atenção. Quantas bombas atômicas já tem Israel? 200. Quantas tem Estados Unidos? 2.900. E quantas tem Rússia? 5.900. O que essa pessoa me contou é com 1.000 desaparece o planeta. Não tem mais planeta. Então alguém poderia perguntar para que querem tantas bombas atômicas? Bom, por isso se organizou esse Organismo Internacional de Energia Atômica, para que aquele que queira eventualmente ter, por uma questão defensiva, tem que se ater aos internacionais, às normativas internacionais. E até onde me indicaram, Irã estava a rigor da lei. Pois é. Olha, o ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, disse que o líder iraniano, Ali Khamenei, será responsabilizado pelos crimes de guerra. E tem uma questão, Katz chamou o Ayatollah de Hitler moderno.
Henrique Kriegner. É muito triste, Evandro, quando a gente vê um ataque aos hospitais, né? Como o Piperno e o Segré colocaram aqui, o lugar mais vulnerável. As pessoas não têm como sair correndo se houver um aviso antecipado, não tem como fazer com qualquer tipo de prevenção ali. Então, realmente, quando a gente começa a ver isso, significa que uma linha foi cruzada. Seja acidentalmente ou não, acho difícil até que seja acidental, mas considerando toda a narrativa e todos os discursos envolvendo aí os ayatollahs no Irã, a gente tem um problema seríssimo, que é uma linha foi cruzada, e quem garante que não vai ser cruzada de novo, né? Novas bombas não podem atingir hospitais, escolas, lugares de culto, enfim, todos esses lugares que lá no Irã estão sendo preservados pelos ataques israelenses, né? Até agora, acho que é importante trazer isso também, de que até agora os alvos israelenses, eles têm sido alvos militares estatais. Óbvio que isso não exime de que hajam baixas civis também, como já houveram, mas os alvos, as bombas têm sido endereçadas aos alvos militares estatais. E a retroativa, né, na verdade o inverso aí não é verdadeiro, porque justamente a recíproca não é verdadeira, porque a gente está vendo alvos civis sendo mirados desde o dia 1 em que as primeiras bombas iranianas caíram em Israel. Ô Piperno, você acredita que falas como esta do Katz podem fazer a gente acreditar num plano mais estruturado agora de eliminação do Ayatollah Ali Khamenei? Eu acho que a tentativa ela vai ocorrer. Se vai ser bem sucedida, a gente não sabe. O Israel teve êxito em eliminar, por exemplo, lideranças do Hamas e do Hezbollah e muitas figuras importantes do regime iraniano. É bem verdade também que, sabendo disso, né, o outro lado, no caso o Irã, eu imagino que tome as suas precauções. Agora, veja, essa guerra, ela opõe tecnologias também muito diferentes. Israel consegue atacar Teherã através dos seus caças. Então, eles entram no espaço aéreo do Irã, que praticamente não tem defesa, e conseguem fazer os seus bombardeios. Então, a probabilidade aí de alta precisão é muito maior. Porque, em tese, está mirando ali de perto. O Irã está disparando mísseis a 2.000 quilômetros. Então, controlar isso e ter precisão em relação a isso é muito mais difícil. Então, o Irã manda o míssil lá para Israel e não se sabe exatamente onde é que ele vai cair. É algo muito sério. E o Segré traz um dado extremamente importante. A gente falava disso rapidamente nos últimos dias. Veja, a questão do enriquecimento de 60 a 90, e aí os críticos dizem que de 60 a 90 é relativamente rápido e tal, mas o fato é que o programa nuclear do Irã, ele tem que ser inspecionado. Por quê? Porque o Irã faz parte do tratado, ele é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se ele vai cumprir, é uma outra história, mas ele é signatário disso. E até hoje não há nenhum fato concreto que comprove que o Irã tem alguma coisa, enfim, em paralelo. No caso de Israel, o programa nuclear de Israel não passa por inspeções porque Israel não é signatário desse tratado. E isso é algo importante também. É verdade, Piperno. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho de como está a situação neste momento por lá, e para isso eu vou conversar com a correspondente Miriam Sanger, que está em Hanana, e vai trazer informações para a gente agora. Miriam, que está dividindo tela comigo, conte para a gente qual é a situação nesta quinta-feira e quais são também, né, as últimas informações das autoridades que chegam para a população. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite para você, boa noite para o painel, boa noite para os espectadores. A situação aqui foi um dia bastante tenso, de fato o ataque ao hospital mudou bastante o clima dentro do país, inclusive levando, como vocês disseram há pouco, o ministro da Defesa e até o próprio Netanyahu a dizer claramente que agora o Khamenei é um alvo de Israel. O que eu posso dizer? A gente passou o dia assistindo orientações do órgão de defesa civil
Agora, não só de como se comportar em caso de alerta, alarme aéreo, mas também instruções de como fazer torniquete, como prestar primeiros socorros, que é uma coisa nova. Além disso, eu ouvi vocês falando a respeito antes da minha entrada, da precisão dos ataques do Irã. O que se divulgou por aqui hoje foi que estão sendo usados novos tipos de mísseis muito mais precisos e mais rápidos. E isso fez com que o sistema de defesa que está sendo usado, que se chama Arrow, que é flecha, né, em português, que é capaz de abater os mísseis balísticos, ele é diferente do escudo o domo de ferro, se eu não me engano, que é como se chama em português, que é o que é usado para conseguir combater, destruir no ar os mísseis muito menos potentes que são lançados pelo Hezbollah ou pelo Hamas. Então, essa teria sido a razão, são mísseis balísticos mais rápidos e mais precisos que foram usados no dia de hoje, o que reduziu a capacidade de proteção do espaço aéreo israelense e fez com que o país fosse alvo de quatro impactos. Hoje, um deles no hospital e outros em 3 áreas do centro. Israel considera que a escolha de alvos civis é algo proposital e que o alvo foi, sim, atingir esse hospital, o Soroka, que é o maior hospital do sul do país. Uma informação que está sendo pouco divulgada é que, milagrosamente, felizmente, o último andar do Hospital Soroka, ontem ele teve ele foi evacuado, ele recebeu a ordem de evacuação. Por essa razão, o míssil caiu no último andar do prédio, pela estrutura de cimento, de divisão entre os andares, por ela ser especial, o míssil não conseguiu chegar até os andares inferiores, mas o fato do hospital ter sido evacuado, esse andar ter sido evacuado ontem, poupou o país de muitas mortes, enfim. Um outro tipo de míssil também está sendo usado hoje pela primeira vez, é um míssil que a 7 quilômetros de altura ele se abre e solta mísseis menores. Se encontraram vários mísseis, ele se espalha por uma região, eles se espalham de até 8 quilômetros, o que também dificulta a proteção do espaço aéreo. Por fim, agora a gente ouviu que o Trump pediu mais 2 semanas até que ele tome a decisão se ele entra em Israel, junto com Israel nessa guerra. Ele sempre prefere a saída diplomática e, de fato, a impressão de Israel é que seria muito melhor que as usinas nucleares, às quais Israel não tem acesso por conta da profundidade que eles estão instalados, que eles sejam destruídos por combatentes, por terra, de uma forma organizada e planejada, e não por meio de um ataque que pode, inclusive, levar a vazamento nuclear. Seria uma opção mais adequada. E agora a população espera a chegada da noite. Normalmente os ataques eles não acontecem durante o dia, eles vão da madrugada e agora até o período da manhã. Isso, essas são as informações do momento. Miriam, eu agradeço por enquanto. O Piperno só queria te fazer uma pergunta. Vai lá, Piperno, por favor. Claro, enfim, agradeço demais as informações da Miriam, porque ela fornece para a gente informações que nem sempre chegam aqui. Então, Miriam, eu gostaria de saber de você também, primeiro, onde é que fica esse hospital, né? Em que cidade, qual a importância dele, se é realmente um grande hospital. E segundo, Miriam, é que ontem eu li relatos em veículos aí de outros países, né, que esses bombardeios, esses mísseis disparados pelo Irã teriam, inclusive, atingido a uma unidade do Mossad. Você tem essa informação? Sim. A primeira pergunta, o Soroka, se eu não me engano, ele é o 3º maior hospital do país, ele atende ao maior hospital da região sul do país, ele fica em Beersheba, que é considerada a capital do deserto, porque ela é a última grande cidade, é a 3ª maior cidade de Israel,
terceira ou quarta, me parece que é a quarta maior cidade e a última cidade antes do deserto do Negev. Então, ele atende a toda a população do sul do país, é um hospital importante, que está situado em Beersheba, é o nome da cidade. Com relação... Desculpe, qual foi sua segunda pergunta? Que uma unidade do Mossad. Sim, também teria sido atingida por um míssil. Não, na verdade não foi atingida por míssil. O Irã está se utilizando de informações falsas o tempo inteiro, que aliás é uma estratégia que a gente também vê no Hamas, também vê no Hezbollah, entre os Houthis também é uma forma de propagação de terror, e também é a forma que o Irã encontra de vender uma boa imagem dentro do próprio país. Porque, como a gente sabe, o regime está bastante ameaçado. No momento em que surgiu uma liderança da oposição, a gente pode de fato ver o regime dos ayatolás caindo. É importante frisar que o tempo inteiro Israel divulga que a troca do regime não é um dos objetivos de guerra. Os objetivos de guerra são muito claros, são dois, que é a eliminação da ameaça nuclear por meio da destruição de toda a infraestrutura nuclear e da produção e lançamento de mísseis balísticos. A queda do regime não está na lista de objetivos dessa guerra. Miriam, muito obrigado pelas informações até aqui. Se você tiver novidades, o espaço está aberto. Boa sorte para vocês aí em Israel. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Boa noite.